E aí, gurizada, nessa questão eu quero trabalhar algo que nem sempre é falado em sala de aula, eu gosto de falar, mas geralmente desperta uma certa polêmica. As pessoas ficam assim, cara, esse cara não pode estar falando isso e tal. Que é um exemplo de questão que, se você tiver uma noção do que acontece na realidade, você jamais vai errar ela. Você vai marcar a resposta certa se você parar para pensar nas alternativas que são absurdas, ou seja, que jamais seriam colocadas como resposta de uma questão de Enem. Então isso é um ensinamento que eu quero passar aqui para que você não cometa este erro em outros Enems e que você use isso a seu favor, porque eu sempre lembro que o objetivo de gravar aqui resolução comentada de Enem não é para você ver por que você errou essa, é para você se preparar para as próximas que estão por vir, né? Eu sempre digo aqui e vou falar de novo, essa questão que você está assistindo agora não vai cair no Enem de novo. Vai cair outra que você tem que ter algum aprendizado para não cair no erro dela. Então vamos ver. A questão trazia um texto gigantesco e o enunciado era assim. Nesse texto, a violência no futebol está caracterizada como... Vamos parar para pensar, antes de ler o texto, o que o texto pode estar caracterizando a violência no futebol. Ou seja, a violência no futebol é culpa do quê? Está relacionada a quê? Vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A. Problema social localizado numa região do país. Você acha que o Enem colocaria uma questão que diz que a violência no futebol ocorre só numa região do país? É só no sul que tem, por causa do Grenal, nas outras não tem. É só no sudeste que tem violência no futebol. É só no nordeste. Você acha que o Enem faria isso? Claro que não, não é essa a resposta. Professor, o senhor não pode fazer isso. Imagina se eu vou no texto depois e o texto diz exatamente isso. Foi isso que você pensou? Você não conhece o Enem. Não, mas o meu professor está se preparando para vestibular e não para Enem, cara. Enem é diferente de vestibular. O Enem sempre vai trazer questões conectadas com a realidade e ele tem uma responsabilidade social, porque o Enem é uma prova nacional que precisa estar condizente com a realidade. Então ele não vai trazer um texto falando que o problema está numa região do país, porque isso seria um erro. Letra B. Desafio para as torcidas organizadas dos clubes. Olha essa alternativa. A violência no futebol está caracterizada como um desafio para as torcidas organizadas dos clubes. Reescreve isso. As torcidas organizadas dos clubes têm o desafio de promover a violência no futebol. Não, se tu disser que as torcidas organizadas são as principais responsáveis pela violência no futebol, até dá para debater isso e considerar como possível. Agora, dizer que isso é um desafio para elas têm o desafio de não ser violentas. Lê o enunciado junto com a B. Nesse texto, a violência no futebol está caracterizada como um desafio para as torcidas. É claro que não é um desafio, tá fora. Ai, pois é que na hora eu não li assim, eu só pensei que... Você tem que ler o que a questão tá te dizendo, cara. Você fica aí o ano inteiro estudando pro Enem e na hora de fazer a prova você tá tão nervoso que você não leu o que tá escrito. A letra B é absurda. Não tem como ser. Letra C. Reflexo da precariedade da organização social do país. Pode ser. A violência no futebol, ela é um reflexo de uma violência que acontece em vários outros setores. Essa alternativa é muito boa. É muito boa para ser a resposta. Não é que tem violência no futebol, tem violência em tudo no Brasil. O futebol é só um dos problemas. Faria todo sentido com o senso comum. Vamos ver as outras, se a gente descarta mais alguma. D. A violência no futebol está caracterizada como uma inadequação de espaço dos estádios para receber o público. A culpa da violência no futebol é porque os estádios não têm um espaço adequado. É o quê? Os caras ficam muito apertados, então começam a brigar? Ah, não tem separação entre as torcidas, então eles brigam. Pelo amor de Deus, é claro que não vai ser essa a resposta. Vai dizer que a culpa da violência no futebol é que os estádios não têm espaço adequado. Claro que não. E consequência da insatisfação dos clubes com a organização dos jogos. A violência no futebol vai ser uma consequência de os clubes estarem insatisfeitos. Eu sei que existe isso no futebol. Os clubes estão insatisfeitos com a organização do calendário porque eles alegam que é muito jogo e muito campeonato para dar conta com o time que tem. Tá, e o que isso tem a ver com a violência nos estádios? Por que isso seria uma consequência da insatisfação dos clubes? É claro que não. A resposta só pode ser a letra C, porque as outras 4 são absurdas, pelo um contexto com a realidade. Professor, mas o senhor tem que ler o texto, cara, pra tá? Quer ler o texto? Tu tá com tempo sobrando? Tu caiu nesse vídeo do YouTube aqui e tu pensou assim, ó,
brincando? Tem pouca coisa pra estudar. Tá tranquilo. Eu nem preciso assistir esse vídeo no 1v5 ou no 2x, porque eu tenho tempo sobrando, não tenho nada pra fazer. É isso? Então leia todo o texto. Agora, você acha que na hora da prova você vai ter tempo sobrando assim? Se você quisesse ler o texto, você enxergava isso ali pela 7ª linha, mais ou menos. Um reflexo não só do quadro de insegurança que assola o Rio de Janeiro, mas também de como a violência social se embrenha pelo esporte mais popular do país. Então, é a violência como um todo, né? No final do texto, você também encontra mais um reforço da resposta. É impossível dissociar a escalada de violência no futebol do panorama de desordem pública, social, econômica e política vivida pelo país. Então, quer dizer, o final do texto mais ainda, né, aponta para a resposta. Mas o que eu quero perguntar aqui, ó, eu e você, é: precisava do texto para acertar essa questão? Porque eu tento ensinar em aula para os meus alunos que não é para ler todos os textos. Aí isso disserta várias polêmicas, né? Tem professor que diz que tem que ler, aí os caras começam. Ah, o Lauro falou que não precisa ler, o fulano falou que precisa. Vamos deixar isso claro. Se não houvesse tempo no Enem, é claro que eu leria todos os textos. A gente se sente muito mais confiante de acertar uma questão como essa lendo todo o texto. Muito mais. Mas a pergunta é: dava para acertar sem ler o texto para ganhar tempo? Porque eu tenho certeza que quem tá me assistindo aí, um dos problemas do Enem 2022 foi o tempo. Argumenta que não conseguiu fazer todas. Então comenta no vídeo pra mim e diz: quando você fez essa questão, não quero saber se você acertou ou errou. Gente que comenta: essa aí é fácil, eu acertei. Mas tu acertou em quanto tempo? Tu acertou lendo todo o texto ou tu conseguiu fazer sem ler o texto? Se você não tiver esse tipo de estratégia para fazer mais rápido, vai ficar complicada a tua vida na prova do Enem. E eu tô aqui para tentar facilitar a tua vida na prova do Enem. Vamos firme que eu tenho certeza que eu vou te ajudar.